e crendo que o Senhor vai ouvir a nossa voz cantada nesse cântico. Vamos fazer a leitura do texto que será exposto, com os nossos corações e mentes voltados para a Escritura. Verso 5. De 5 a 14. Hebreus capítulo 1. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, é Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, mas também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Vamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, te pedir que o Senhor esteja nos dando capacidade de entendê-la, capacidade de expor, ó Pai, essa palavra tão rica, Senhor Deus, e tão magnificente, tão excelente, porque é a palavra que sai da boca de Deus. Fica conosco, Senhor Deus, nesse período, Pai, em que estaremos expondo o livro de Hebreus, ó Senhor. Fala ao coração da tua igreja, Pai. Nos ensina, Pai. Traz ensinamentos. Traz, ó Senhor Deus, consolo, Pai. Traz, ó Senhor Deus, certeza cada dia mais e mais da tua obra, Senhor, na vida da tua igreja. Fica conosco, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Parece que o escritor de Hebreus estava muito preocupado e achava muito importante colocar o Senhor Jesus aonde ele deveria ser colocado. Dar o devido entendimento de quem era a pessoa de Cristo e o que representava o evangelho que agora aquela igreja tinha, e que por motivos que nós já falamos anteriormente, por algumas circunstâncias, queriam abandonar por uma glória menor, por algo que é passageiro. Nós vimos inicialmente que a perfeita revelação de Cristo, de Deus, estava na pessoa de Cristo, e que nos últimos dias o Senhor agora fala, não por meio de profetas, não de muitas maneiras, mas através do Deus encarnado. E nós vimos também nessa comparação, nos versos de 1 a 4, o escritor de Hebreus falando de 7 características a respeito de Cristo. Como nós vemos aqui, herdeiro de todas as coisas, criador do universo, exata expressão do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas criadas, aquele que purificou os pecados e por isso assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas. E o último ponto que nós deixamos de comentar é o verso 4, quando ele diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E a partir desse verso ele vai começar a fazer essa comparação com os anjos. E vai começar a fazer essa comparação com textos da Escritura. E é nisso que nós vamos começar a expor. É o que o escritor de Hebreus fala a partir do verso 4. Então, nós vimos que após promover
Cristo acima de todos os profetas, acima de Moisés, que era o maior de todos os profetas, considerado pelos judeus. O escritor agora enaltece a glória de Cristo, comparando-a com os anjos. Cristo estava acima de todo e qualquer profeta que surgiu nesse mundo. Cristo também estava acima de qualquer ser celestial. Nessas 7 características distintivas que nós vimos de Jesus de Nazaré, a superioridade da sua natureza é demonstrada, e nós percebemos a incomparável situação do Filho como Senhor de todas as coisas, também como Senhor da nossa redenção, ocupando o lugar mais alto e mais sublime, o trono de Deus. Os leitores ali de Hebreus, eles ficaram surpresos com tamanha citação, com numerosas citações dos Salmos, que o autor vai usar para fortalecer aquilo que ele estava falando a respeito do Cristo. São 5 citações que nós vamos ver aqui dos Saltérios, dos Salmos, e 2 de outros livros que estão relacionadas também aos Salmos. E era interessante porque os destinatários daquela carta, eles estavam familiarizados com os cânticos no livro de Salmos. O saltério era usado nas sinagogas, era usado na igreja primitiva, era cantado, entoado constantemente nos cultos de adoração da igreja. E o escritor, querendo alcançar, querendo comunicar de uma forma mais eficiente quem é Cristo, o que ele representa, ele reforça essa sua posição com citações dos saltérios, pertencente à liturgia que eles praticavam naqueles dias. Quanto ao aspecto da superioridade de Cristo, do Filho, e é nesse ponto que nós vamos tocar, os judeus tinham uma grande consideração com os seres celestiais, com os anjos. Eles tinham uma concepção muito elevada desses anjos, por causa da transcendência divina. E se nós formos olhar a Escritura, todas as vezes que um anjo aparecia, ele aparecia com uma certa glória, que para nós, homens, era algo assim tremendo. E por causa disso, os judeus tinham uma consideração excessiva e elevada a respeito dos anjos. E o autor, dentro desse contexto, ele vê a necessidade de fazer essa comparação entre Jesus de Nazaré, o Filho, o Cristo e os anjos. Por quê? Por causa dessa uma crença muito comum entre os judeus. Alguns chegavam a pensar que os anjos eram intermediários entre Deus e o homem. William Barclay, em seu comentário de Hebreus, ele afirma que o autor da carta de Hebreus, para evitar a todo custo o perigo de colocar qualquer ser celestial, qualquer anjo, entre Deus e o homem, o escritor de Hebreus escreve com esse propósito. Porque o cristianismo não tem necessidade, o evangelho não tem nenhuma necessidade de um outro intermediário a não ser Cristo. Por causa de Jesus e unicamente por causa dele, o nosso acesso é direto a Deus. E aí no verso 4 ele diz assim, continuando a nossa exposição, e seria a última comparação, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Eu acho interessante todo o restante do capítulo falar sobre isso. Nós, por exemplo, não temos essa cultura de anjos como eles tinham, mesmo porque muitos deles viram as ações portentosas de Deus por meio desses mensageiros. Eram seres celestiais, e os homens entendiam isso e temiam esses anjos. Isso é tão real que João 2 vezes tenta adorar um anjo por causa da grandiosidade das revelações e da própria glória daquele anjo, tudo aquilo que ele estava vendo. E o anjo repreende, dizendo, adora
somente a Deus. Para nós, homens humanos, olharmos um ser angelical, nós vemos a diferença que existe entre nós e eles com relação à glória. Mas eles são criaturas. E conforme a Bíblia diz, são servos de Deus e nosso, a favor dos crentes. E aí nós vemos aqui no verso 4, ele comparando o Filho com esses seres angelicais. Seres angelicais que foram criados para servirem ao trono de Deus e ao povo de Deus. Os anjos, eles circundam o trono de Deus. E de todas as criaturas, são aqueles que estão mais perto do trono de Deus. Lá em Isaías capítulo 1, verso de 1 a 3, se os irmãos quiserem abrir o texto para acompanhar a leitura do livro de Isaías, nesses versos, a palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins. Isaías capítulo 6, versos de 1 a 3, estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Esses eram os anjos. Uma categoria aqui, os serafins, mas eles estavam circundando o trono de Deus. Nós sabemos, são eles que estão mais perto como criaturas de Deus. Mas eles servem como mensageiros, eles são servos e se ocupam com o trabalho de prover o homem com a revelação de Deus e com a obra da redenção do homem caído. Como nós vemos em alguns textos da Escritura, que vão mostrar que a lei foi dada por meio de anjos. Lá em Atos capítulo 7, verso 38 e 53, os judeus entendiam que quando Moisés recebeu a lei, ele recebe essa lei através das mãos de um anjo, quando diz assim: é este Moisés que esteve, Atos 7, 38, na congregação do deserto com um anjo, que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste. O apóstolo Paulo também repete essa mesma perspectiva lá em Gálatas, capítulo 3, verso 19. Quando a palavra de Deus diz assim: qual, pois, a razão de ser de lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. E é isso que o próprio texto de Hebreus vai confirmar. No capítulo 2, do verso 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão recebeu o justo castigo. Mais uma vez aqui nós vemos a palavra de Deus mostrando o ministério de anjos na vida da igreja. E aí o anjo, aqui no caso, uma missão muito importante. Por quê? Porque a lei foi dada por meio deles. Eles foram instrumentos de Deus, segundo a Escritura. Pelo menos era isso que eles criam. E nesse aspecto, os anjos tinham uma posição mais elevada do que os homens. Mas mesmo que os anjos sejam seres mais elevados, em certo sentido, que os homens, de modo algum, são superiores a Cristo. A palavra de Deus diz que o Filho herdou um nome que é superior ao dos anjos. Como diz aqui, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. E que nome é esse? É o nome de Filho. O Senhor Jesus é o único que recebe o nome de Filho, que também é o nosso Senhor e Salvador. É esse nome. E é engraçado porque quando a gente fala em nome, a gente pensa em Jesus. Ou pensa num nome propriamente dito. Mas na realidade, que nome é esse? É o nome de Filho. É esse nome que está sendo
trazido aqui e apresentado como um título, como um epíteto mais excelente, superior de qualquer coisa que existe nesse mundo. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, verso 6, diz assim: e o seu nome será. Na cultura antiga, o nome referia-se à própria pessoa. O nome da pessoa indicava o seu caráter, os seus atributos, quem aquela pessoa era, quem era a personalidade daquele indivíduo. O nome tinha esse aspecto na antiguidade. Quando ele diz que o Senhor Jesus herdou um nome mais superior e mais excelente do que os anjos, por quê? Porque qual é o nome dele? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O seu nome é Filho de Deus. Esse é o nome que Cristo herdou. Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Enquanto os anjos são somente servos, são mensageiros, são designados, como a gente vê aqui no próprio livro de Hebreus, espíritos ministradores, ele, Cristo, é o Filho, ele é Deus. Stuart Elliott comenta que a reverência que os judeus tinham à lei de Deus nos tempos de Moisés se dava porque ela veio por intermédio de anjos. Portanto, conclui esse comentarista a respeito do texto que era importante que o autor de Hebreus mostrasse que Cristo, o centro do Evangelho, é maior do que os anjos. Se não fosse assim, como eles poderiam ser persuadidos a permanecer fiéis a Cristo, que era o centro do Evangelho, que o Evangelho se resumia a Ele, apontava para Ele, em vez de voltar ao judaísmo, com todas aquelas glórias visíveis aos olhos, com todo aquele ritual que tornava a religião visualmente magnificente, grande, que apontava para que ele queria vir, para um momento da igreja em que essa lei foi recebida através da mão de anjos. Se eles não percebessem que o estado que eles estavam agora e a pessoa a quem eles adoravam agora e serviam era muito maior de todo qualquer profeta que já existiu, era muito maior de todo qualquer ser celestial mais glorioso, porque ele era o próprio Deus. No verso 5 ele vai dizer assim: pois a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Agora, o escritor da carta de Hebreus começa a fundamentar com o texto da Escritura a superioridade de Cristo com relação aos anjos e a tudo mais. E nós vamos perceber que todas as citações que ele vai fazer do Velho Testamento são citações das Escrituras que já se cumpriram em Cristo Jesus. Antes, a comparação dos versos anteriores estava feita entre os profetas e Cristo. Cristo sendo colocado acima de qualquer profeta. Agora nós vamos ver o autor demonstrando essa superioridade sobre os seres celestiais. Aqueles mais excelentes que nós conhecemos e que temos o relato nas Sagradas Escrituras, que todas as vezes que eles apareciam, havia uma aura luminosa sobre eles, uma luz que mostrava a santidade desses anjos, por causa da santidade do próprio Cristo, do nosso Deus. Com todos esses textos que nós vamos ver aqui rapidamente, nós vamos perceber, como falei anteriormente, que o Filho de Deus, Jesus Cristo, cumpriu todas as passagens que foram citadas aqui do Velho Testamento a respeito de si mesmo. E a primeira que nós temos ali é o Salmo capítulo 2,
no verso 7, quando ele diz assim: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E nós vamos ver que essa passagem aqui representa uma coisa que já aconteceu, cumprida em Cristo Jesus. E nós vamos entender essa passagem à luz de uma outra passagem da Escritura. Abram Atos capítulo 4, versos de 22 a 26. Conforme Atos capítulo 4, essa passagem é de origem davídica, era um salmo messiânico. E ela diz assim: Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Atos 4, 22 a 24. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito determinaram. Percebam que Lucas, aqui em Atos, ele confirma e ele mostra que esse texto fala do Filho, fala de Cristo. E Hebreus vai dizer: isso que está sendo dito aqui já aconteceu e está acontecendo, se cumpriu em Cristo Jesus. E nós vamos ver em outros textos da Escritura, confirmando esse texto como um texto messiânico, apontando para Cristo. Abram Atos capítulo 13, versos de 32 a 33. O apóstolo Paulo, pregando ali em Antioquia da Psídia, ele disse: o que Deus prometeu a nossos pais, ele cumpriu a nós, seus filhos, ao ressuscitar Jesus, como está escrito no 2º Salmo: Tu és meu filho, hoje te gerei. Kistemaker, fazendo um comentário desse texto, diz que essa citação inclui toda a missão terrena do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, aqui em Atos, ele liga esse Tu és meu filho, hoje te gerei, à ressurreição de Cristo. Kistemaker vai dizer: não somente isso, mas a todo o ministério do Senhor Jesus, desde o seu nascimento, a sua morte até a sua ressurreição. Apesar de essa citação do Salmo 2 falar da entronização de Cristo e o seu reinado universal, nos versos que se seguem lá no Salmo capítulo 2. Nesse salmo, o salmista vai retratar o filho subindo ao trono real de seu pai, que o instala como rei e diz: Você é meu filho, eu hoje me tornei seu pai. Esse cântico do Salmo 2 é um cântico de coroação, e a citação específica é um decreto de entronização. E as palavras que são usadas ali diz que o rei é o próprio Deus, que nomeia um rei davídico para um cargo real. Mas a fraseologia informa a nós que lemos o texto que esse filho real de Davi é Cristo, o Messias. E aí a resposta a essa pergunta retórica: pois a qual dos anjos disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ela vai ser negativa. Porque, apesar de os anjos serem chamados filhos de Deus, e se vocês forem pegar a Escritura, vocês vão ver que existem duas palavras principais para filhos, e a palavra que se usa para Jesus aqui é diferente da palavra que se usa para filho com relação aos anjos. Nenhum anjo foi dado o título de filho de Deus. Quando na Escritura nós vemos a palavra de Deus chamando os anjos de filhos, a ideia ali é porque são criaturas, foram criados por Deus. Mas quando se fala de Jesus, o aspecto ali está no seu relacionamento e na sua intimidade com o Pai. É interessante porque essa geração é uma geração eterna. Por quê? Porque esse filho
ele tem a mesma essência do Pai e a sua mesma natureza. Todas as vezes na Escritura que você vê a palavra de Deus lançando esse título para o Senhor Jesus, ela estava querendo dizer isso, e era dessa forma que os judeus entendiam. Se nós abrirmos em João capítulo 5, verso 17 e 18, nós vamos ver as seguintes palavras, dizendo assim: mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuram matá-lo, porque não somente viola o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ao dizer que ele era meu filho, ao dizer, nas palavras do profeta ali, da boca de Deus, tu és meu filho, hoje te gerei. A palavra de Deus estava dizendo que o Messias tinha a mesma natureza do Pai. Era Deus com o Pai. Ele diz assim, te gerei. É uma geração eterna. É um mistério que nós só podemos descrever com palavras, mas não conseguimos compreender completamente essa geração eterna de Deus. O credo atanasiano tentou dar um entendimento, ou seja, tentou chegar perto, e perto de onde nós podemos chegar? É um mistério. Mas o credo atanasiano diz que Cristo é perfeito Deus e perfeito homem, e é eternamente gerado da substância do Pai. Stuart Elliott, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: por eternamente gerado, estamos dizendo que tudo que Cristo é deve-se ao Pai. Ainda que Ele mesmo seja Deus, Ele é eternamente gerado do Pai. Isso está acontecendo agora, sempre esteve acontecendo e jamais deixará de acontecer. Nenhum anjo goza de tal relacionamento com Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Mas ele não fica somente aí, ele diz assim: e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A segunda metade do verso 5 está citando um outro texto da Escritura que se encontra em 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Que diz assim: eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E nós estamos vendo mais uma vez referência ao relacionamento que existe entre a primeira e a segunda pessoa da Trindade. Ele é filho, ele é eternamente gerado, há uma intimidade, há uma relação que nós não podemos entender. E nós vamos perceber que no contexto original, essas palavras estão sendo dirigidas a Davi. Davi queria construir uma casa para o Senhor Deus. A palavra de Deus é dada a Natã, o profeta que informa a Davi não ser ele aquele que vai construir a casa do Senhor, mas o seu filho. E se nós abrirmos lá, 2 Samuel capítulo 7, versos de 12 a 14, ele diz assim: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. As palavras, elas foram dirigidas inicialmente a Salomão, filho de Davi, que de fato ele constrói o templo. Ele constrói o templo de Jerusalém. Entretanto, queridos, por meio da obra mediadora de Cristo, o Filho de Deus ofuscou completamente a Salomão. E aquilo que ele estava dizendo para Salomão, na realidade estava se dirigindo a Cristo. Abram João capítulo 2, verso 16 a 22. A casa que o Senhor estava dizendo que iria construir e que seria estabelecida, não era o templo de Jerusalém. Capítulo 2 de João, verso 16 a 22. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais a casa de meu pai casa de negócio.
Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 dias foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Deus. Ora, o que nós temos aqui é que essa casa, esse templo, era próprio Cristo. Era ele que estava sendo estabelecido ali. Essas promessas e essa palavra era para Cristo. Por mais que apontasse para Salomão inicialmente, na realidade ela é uma figura de Cristo. Por quê? Porque o verdadeiro tabernáculo de Deus entre os homens era esse que o Pai disse que era seu Filho. Paulo vai usar essa mesma linguagem para se referir ao nosso corpo em relação ao estado de incorrupção, ou estado incorruptível. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e 2, Paulo diz assim: sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas. Por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. E ele continuando, ele diz assim: pois na verdade que estamos, verso 4, neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Casa aqui, tabernáculo aqui, estava se referindo ao corpo. Aquela palavra ali, quando ele diz: eu lhe serei pai e ele me será filho, em que Davi diz que quer fazer uma casa ao Senhor, e o Senhor diz que o descendente dele faria isso, mas ele estava apontando para o próprio Cristo, porque o Cristo era essa casa, era o próprio Deus, era o Deus Emanuel, o Deus encarnado. O autor escreve, ele escolhe esse texto, essa passagem, por causa da relevância messiânica. Eles entendiam, como nós entendemos também claramente, que essa referência aqui era ao Messias. O Novo Testamento, no Novo Testamento nós temos vários textos também que indicam que essa passagem foi aplicada ao Messias e usada de uma forma indireta, como lá em Lucas capítulo 1, verso 32 e 33, que diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lá em João também, capítulo 7, verso 42, fazendo uma citação indireta a esse texto, ele diz assim: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Nenhum anjo recebeu tal honra e tal título como esse, como Filho de Deus. Nenhum anjo compartilha da mesma substância e essência de Deus, da sua própria natureza. Mas ele continua a mostrar essa excelência e essa condição superior de Cristo com relação aos anjos. Ele diz assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Após ter falado do ser eterno de Deus, porque quando ele diz que é filho, ele está falando que tem a mesma essência e a natureza do Pai, do Deus Pai, e fala da sua eternidade. Agora o autor vai mencionar a sua vinda no mundo. Perceba o caminho lógico de argumentação que ele está seguindo. O Senhor Jesus antes de todos os tempos, agora no mundo. E aí ele diz assim: e todos os anjos de Deus o adorem. Mas ele chama esse filho de primogênito. E essa palavra, como nós entendemos, conhecemos, não significa somente o filho mais velho, mas aquele que vai assumir
como chefe quando o pai tiver morrido. Deus não pode morrer, mas Cristo é seu herdeiro. Cristo foi designado seu herdeiro. Por quê? Porque ele assume o trono de Deus para governar o mundo, como nós vemos no Salmo capítulo 2. Mateus 28, 18 vai confirmar isso, quando diz assim: Jesus, aproximando-lhes, falou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 1 Coríntios capítulo 15, verso 24 e 28, também vai dizer isso. Quando nessas palavras diz o seguinte: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porém convém que ele reine, olha o nosso amilenismo aí, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, ele, então, o próprio Filho, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, Cristo está reinando. É isso que a Escritura está dizendo. O cetro, o governo foi dado a ele quando ele cumpriu a missão aqui de morrer pelo pecado e tomar para si a autoridade do homem que lhe foi roubada. Ele agora reina, ele tem o poder, a autoridade nos céus e na terra. E é interessante porque esse texto, ele remete duas passagens da Escritura. Uma no Salmo 97, verso 7. E todos os anjos de Deus o adorem. E em outra, Deuteronômio 32, 43. Mas é interessante porque no Salmo 97, 7 diz assim: sejam confundidos todos os que servem a imagens e esculturas, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele. Todos os deuses. E aonde nós lemos todos os deuses, leia esse anjo. Por quê? Porque a tradução do original é Elohim. Elohim poderia ser traduzida por deuses, mas também poderia ser traduzida por anjos. E aqui nesse contexto, o escritor de Hebreus confirma essa tradução, ou seja, que ele está se referindo a anjos. E o judeu considerava esse texto como messiânico, apontando para o Messias. E o escritor de Hebreus diz que esse texto apontava para o Messias, que era Cristo. Todos os anjos de Deus o adorem. Mas também um outro texto, em Deuteronômio capítulo 32, 43, na sua tradução grega do Cântico de Moisés, ou seja, na Septuaginta. E aí nós temos duas traduções diferentes. A primeira assim: louvai as nações o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Essa tradução ela é baseada direta do texto hebraico. Mas a origem da citação que é feita aqui parece ser da tradução grega do Cântico de Moisés, ou seja, da Septuaginta e dos manuscritos do Mar Morto desse texto. E ficaria assim: regozijem-se, ou louve as nações com o seu povo, e todos os anjos o adorem, pois ele vingará o sangue dos seus servos. E se nós formos perceber que é interessante observar que é isso que acontece com o Salmo 97 nas suas duas traduções. Na primeira versão da Septuaginta, temos a seguinte exortação: adorai-o todos os seus anjos. Mas na versão baseada no texto hebraico, adorem todos os deuses. Ou seja, esses textos estão falando de que os anjos deveriam adorar ao Senhor. Todos os anjos de Deus são ordenados a adorá-lo. Em se tratando de glória, os anjos podem ser superiores a nós, em certo sentido. Mas o fato de ter sido Cristo feito homem não os torna
superiores a Cristo, ao Filho. Os anjos são chamados para adorar e para servir. Stuart Olliott menciona em seu comentário de Hebreus que em Isaías capítulo 6, o profeta viu os anjos fazendo isso, adorando a Cristo. No ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E as asas de suas vestes cobriam o templo. O texto que nós acabamos de ler. Era Cristo que estava ali. Isaías contemplou Cristo naquela visão. Abra João capítulo 12, verso 37 a 41. A palavra de Deus diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Era Cristo que estava sentado num alto e sublime trono, quando o profeta Isaías vê ali, contempla aquela visão, no ano da morte do rei Uzias. E os anjos ali estavam louvando e adorando a Cristo no seu trono. E é isso que eles fazem. Eles servem a Deus. Nós vemos na Escritura os anjos anunciando publicamente o nascimento de Jesus, lá em Lucas. Ministrando ao Senhor no deserto, em Mateus capítulo 4, verso 11. Fortalecendo Jesus no Getsêmani. E se ele tivesse ordenado, os anjos teriam tirado o Senhor Jesus da cruz. Mas sabe uma coisa? Eles são espíritos ministradores enviados por Deus. Cristo é muito maior do que os anjos, porque Cristo é Senhor deles. Eu tinha separado o texto aqui de Mateus capítulo 4. Eu não sei se vou falar no desenrolar da exposição, mas eu gostaria de me adiantar, se não coloquei aqui. Abra o Mateus capítulo 4. Como os anjos serviam ao Senhor Jesus. Lá no seu verso 5, diz assim: o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, tira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guarde. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Percebam que o texto da Escritura aqui, Satanás está mostrando um conhecimento de que ele era o Filho de Deus. E de que, como Filho de Deus, os anjos deveriam servi-lo por ordem do próprio Deus Pai. E aí Jesus diz assim, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás estava tentando quem? Ao Senhor Jesus. Por quê? Porque Jesus também é Deus do diabo. Jesus também é Senhor desse anjo mau. No verso 7, ele ainda continua, ainda quanto aos anjos diz, ele é repetitivo, ele quer mostrar claramente que o Senhor Jesus é mais excelente que os anjos. Eu não sei o que está acontecendo ali, o texto, a história, o que está circundando ali o texto de Hebreus não nos é clara, mas parece que há uma necessidade
premente aqui de se colocar claramente o Senhor Jesus acima desses seres celestiais. Olhar Jesus na sua humanidade. A palavra de Deus diz que nós olhávamos para Ele e não víamos nenhuma formosura. Humanamente falando, Ele era uma pessoa comum. Mas quando se chegava próximo ao Senhor Jesus, a sua presença já demonstrava a sua glória. Aquele que aos seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. O contraste entre o Filho e os anjos é evidente para o escritor de Hebreus. Em nenhum lugar eles recebem um título que são iguais ao Filho. Pelo contrário, o que nós vemos na Sagrada Escritura é que os anjos são criaturas, são servos de Deus e Cristo, prontos a cumprir a sua ordem. E a menção ao Salmo 104, aqui no verso 7, faze a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Esse texto também é bem conhecido dos judeus, cantado também nas sinagogas, na igreja. Na liturgia da sinagoga, eles sempre cantavam esse cântico do Salmo 104, às sextas-feiras, à noite, aos sábados pela manhã. E aqui nós estamos vendo ele atribuindo esplendor e majestade a Deus. Mas acerca do teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Esse salmo, o Salmo 104, no seu cômputo geral, ele atribui esplendor e majestade a Deus. Esse salmo é citado para mostrar o estado servil dos anjos. Eles são como ventos e relâmpagos, partes da criação completamente obedientes à sua vontade, como nós vimos lá em Mateus capítulo 4, versos 6 e 7. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque aos seus anjos ordenará. Eles são servos a teu respeito, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces. Por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus. Porque Cristo é Deus. Os anjos são inferiores e são subordinados a Jesus. Eles são criaturas. Deus faz deles alguma coisa. Os anjos são servos como vento e como fogo. Mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Há uma distinção muito clara na citação desses versos agora do Salmo 45, versos 6 e 7, que diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mais uma vez, nós temos aqui no Salmo 45 uma descrição do Messias, e aqui a descrição de um rei terreno que celebra o seu casamento. E a divisão desse salmo fica da seguinte forma: o verso primeiro é a introdução, e aí nos versos 2 a 4 o salmista descreve a excelência e a graça do rei. No verso 5, a sua vitória na batalha. Nos versos 6 e 7, seu governo e a justiça e a equidade. Nos versos 8 e 9, sua alegria em seus palácios e nas filhas do rei. E a segunda parte desse salmo, do verso 10 ao verso 15, diz respeito à noiva, às suas companheiras. E a conclusão, versos 16 e 17. O salmo era tipológico do Messias, mas somente no advento do Filho de Deus, a descrição do casamento do rei é completamente cumprida, como nós vemos ali. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Queridos, todas essas menções ali citadas no Velho Testamento apontavam para o Filho. Mas só que agora, diferentemente de todas elas, fica muito claro para nós da divindade da segunda pessoa da Trindade.
Ele diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. O Deus, o teu Deus, como nós vimos lá no Salmo 45, te ungiu. Como assim? Deus, o teu Deus te ungiu. Embora nós vemos ali o Salmo falando isso, existe um só Deus, mas três pessoas na divindade. Não são três deuses. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Destes, o primeiro é o Pai, o segundo é o Filho, e consequentemente o terceiro é o Espírito. E o Filho, sem deixar de ser Deus, tornou-se homem, como a segunda pessoa da Trindade. Ele tem a Deus como Pai por toda a eternidade. Como homem, ele também tem Deus como seu Deus. Toda essa linguagem nos deixa perplexos, porque nós não conseguimos entender isso. E não cabe a nós especular, mas aceitar aquilo que a Escritura está dizendo. E o seu reino é um reino de justiça, como ele diz: o teu trono é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do seu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. Essa realeza divina só poderia ser assumida por Jesus Cristo e nenhum outro monarca de Israel. Jesus cumpriu as palavras desse salmo na sua vida, no seu ministério, na sua pessoa eterna. Ele ama a equidade, ele odeia a iniquidade. Ele demonstrou isso no seu ministério. E essa aqui é uma descrição não somente da natureza do Senhor Jesus, mas também daquilo que ele fez, da sua natureza, porque ele ama a equidade e deseja que o seu povo no seu reino também ame e odeie a iniquidade. Essa era a sua natureza e esse era o seu ministério. A retidão, a equidade é a base do reino de Deus. Por isso ele nos exorta a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Por isso Deus o ungiu de uma maneira completamente diferente, como a nenhum dos teus companheiros. Nós vemos na Escritura que Jesus, ali a palavra de Deus diz no seu ministério inicial, que ele recebe todo o Espírito de Deus. E por que ele recebe todo o Espírito de Deus como homem? Porque ele era o próprio Deus. Os homens tinham uma porção do Espírito. Jesus não. Nele habitava toda a plenitude divina. Não há um momento particular na vida de Jesus que ele começa a amar a equidade. Isso é uma característica da sua própria natureza, evidenciada no seu ministério nesse mundo. Mas no verso 10 ele continua falando desse Cristo. No princípio, Senhor, lançaste o fundamento da terra, os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, tu permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos não mais têm fim. A citação aqui é do Salmo 102, dos versos 25 a 27. E mais uma vez, o escritor de Hebreus usa esse texto para confirmar aquilo que ele está dizendo. A eternidade do Filho de Deus, por intermédio de quem esse mundo foi criado. O que foi dito, queridos, anteriormente a respeito do Deus de Israel é aplicado a Cristo. Jesus é o Criador e sustentador do universo. Paulo vai resumir todos esses comentários aqui de Hebreus sobre Cristo em Colossenses capítulo 1, verso de 15 a 17, mais especialmente ali no verso 16, quando ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 17. Nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados,
Tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele. Ele, Cristo, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Tudo se sustenta. A segunda parte dessa citação demonstra a imutabilidade de Deus que Ele atribui a Cristo. A imutabilidade de Cristo. Apesar do mundo ser criado pelo Filho, eles não compartilham da eternidade, são temporais, eles passam. O Criador, Cristo, entretanto, vive para sempre. Ele é o mesmo, pois os seus anos nunca vão terminar. O Filho não tem início nem fim. E não podemos dizer isso dos anjos. E aí, encerrando essa comparação, ele diz assim: ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles ministradores, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Os anjos são meros servos. Era isso que aqueles homens precisavam entender. Por quê? Porque eles estavam abandonando o ministério de Cristo para voltar ao ministério dos anjos. Eles estavam abandonando a glória do Evangelho, agora representada na pessoa de Cristo, e voltando para a glória das imagens que nos foram dadas, e nos foram dadas naquele momento, foram suficientes, mas apontavam para aquilo que era perfeito, aquilo que era Cristo. E aqui no verso 13, mais uma vez nós temos uma menção a um salmo messiânico. O Salmo 110, verso 1. Percebam que o autor aqui termina com a mesma pergunta retórica que ele começa lá no verso 5. Pois qual dos anjos jamais disse? Ora, qual dos anjos jamais disse? A sua resposta será sempre negativa. Nenhum anjo, nada, nem ninguém, nem coisa alguma recebeu o título daquele que era desprezado, daquele que foi humilhado, daquele que nós olhamos e não vimos formosura alguma. Ali nele habitava a plenitude de todas as coisas. Isso é um tapa na cara do homem. Por quê? Porque nós nos deixamos levar por aquilo que é belo, por aquilo que é rico, por aquilo que é pomposo, por aquilo que agrada e enche os nossos olhos. E humanamente Jesus não representava nada disso aos olhos dos homens. Olhávamos para ele e não víamos nada demais. Mas ao contar a narrativa do Senhor Jesus, ao falar daquilo que ele fazia, de quem ele era, não há como nós não nos emocionarmos. Ou será que nenhum de vocês aqui, creio que não, nunca sentiu a presença de Deus? Através de uma pregação, através do texto bíblico. E aquilo é algo que inunda o nosso corpo, a nossa mente, e é algo tão fora do comum que muitas vezes nós choramos. Nós nos humilhamos. Nós percebemos a nossa pecaminosidade. E nos alegramos quando a palavra de Deus alcança o nosso coração. É uma experiência, é um gozo que nós não conseguimos descrever. Que sentado aos pés de Jesus, o Senhor Jesus ela está fazendo, deixando a melhor parte. Enquanto a outra estava tão preocupada com os afazeres de casa. Os discípulos de Jesus perceberam isso no caminho de Emaús. Quando diziam, não nos ardia o coração quando ele falava a respeito da palavra de Deus.
Pedro, que no seu primeiro encontro com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus diz para que ele lançasse a rede ao mar, eles trabalharam todo aquele dia, e aquele homem, quando diz assim, Senhor, mas trabalhamos a noite toda, não tem nada aí, mas eu vou jogar pela tua palavra, e quando ele traz tantos peixes ao ponto do barco ir a pique, ele olha para Cristo e diz, aparta-te de mim, porque sou pecador. Não há como se deparar com esse Cristo nas Escrituras e não tremer no nosso coração. Não há como se comparar com esse Cristo nas Escrituras, olhar esse Cristo nas Escrituras e não ser movido pela ação do Espírito Santo e se devotar, se humilhar a Ele. Não há como, quando o Espírito age no coração do homem, de nós nos entregarmos completamente a esse Senhor. É uma música antiga que fala da Via Crucis. E ela conta toda a história do Senhor Jesus até a sua morte. E tem um verso que diz assim, no final, que posso eu fazer além da minha vida de entregar? Nós somos convencidos, queridos, pelo amor de Deus que transborda as Sagradas Escrituras. E esse amor de Deus está representado na imagem de Cristo, nos trazida aqui pela palavra dele. Em nenhum lugar da Escritura Deus honra um anjo a dar-lhe um galardão por seus serviços prestados. Em nenhum lugar Deus promete a um anjo qualquer dom, distinção ou oposição. Pelo contrário. Mas Cristo, depois de haver feito a purificação dos pecados, ele se assenta, ele recebe como herança o trono de Deus. O Deus homem agora se assenta para reinar. E Paulo, ao citar esse texto lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 27, ele diz assim, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Os anjos são espíritos ministradores, espíritos criados por Deus e por Cristo, para servir a Ele e a nós, crentes. Foi isso que um anjo disse a João. Por isso que eu disse no início, em certa medida, eles são superiores a nós. Mas nós temos privilégios que eles não têm. Nós herdamos a salvação. Nós somos transformados à imagem de Cristo. E a palavra de Deus diz que nós vamos reinar com Ele. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. Nós somos irmãos. E o nosso irmão mais velho é o Senhor Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 10 e 22, verso 9. O anjo disse para João, sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Conservo é um servo que serve juntamente com alguém. Nenhuma criatura, queridos, nenhum anjo poderá ser comparado com a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que então alguém seria tentado a deixar a Cristo e retornar a uma religião centrada em um conjunto de regras dadas por anjos, ou no nosso contexto, voltar à mediocridade, à pobreza do catolicismo, ou de qualquer outro tipo de religião, onde Cristo não é o centro e onde o Evangelho não é pregado de forma simples e toda a glória que existe das pessoas, da igreja, do local, não estão nessas coisas, mas estão em Cristo Jesus. Por que voltar? Por que abandonar esse Evangelho? Por que abandonar esse Evangelho simples,
E ir atrás de homens que dizem que profetizam, que fazem isso, que têm sonhos, que têm visões? Por que ir atrás de aparamentos e de coisas que exaltam homens? Enquanto nosso Senhor se despiu de todas essas coisas. E nós queremos nos revestir daquilo que na realidade se tornou aquilo que é de pior para nós, que é a riqueza desse mundo. Não porque é pecaminosa, mas porque os nossos olhos, o nosso coração colocam essas coisas acima da maior riqueza e do maior tesouro, que é Cristo. Que loucura aqueles homens estavam fazendo, abandonando o verdadeiro evangelho por causa da sua simplicidade, por causa da sua falta de paramentos, por causa da sua falta de glória humana. Mas que toda a glória e toda a exaltação estava contida naquele Jesus de Nazaré. Aquele que morreu crucificado, nu. Às vezes nós não falamos isso, né? E a televisão apresenta, os livros apresentam, sei lá, o Senhor Jesus Cristo com um panozinho cobrindo o seu corpo. Não era assim, meu irmão. O nosso Senhor, o Deus de todo o universo, Ele foi crucificado, nu. Porque a cruz representava vergonha e ignomínia. Esse é o Deus que nós pregamos. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Do Cristo crucificado. Do Senhor das nossas vidas. Esse que é tudo em todos. Ele é a razão do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa existência. Se nós formos observar as citações selecionadas aqui, como nós falamos anteriormente, nós vamos perceber uma certa progressão. Inicialmente, o escritor de Hebreus trata da eternidade de Deus, de Cristo, tratando do seu relacionamento com o Pai, logo após a sua vinda no mundo, a assunção e o seu reinado, finalmente. Nós vemos aqui na Escritura Jesus criando e consumando o mundo, assentando e reinando para sempre sobre seus inimigos. Mas só que o escritor de Hebreus não para por aí. Agora ele vai fazer uma séria advertência aos seus leitores. Depois de apresentar quem era o Cristo e qual era o Evangelho que eles haviam abraçado, agora vem uma advertência dura diante de tudo aquilo que ele apresentou nesse momento. Por isso que ele começa dizendo assim: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, na grandeza da Tua Palavra e no esplendor dela, Pai, queremos, ó Senhor Deus, sermos impactados. E nesse momento agora, Pai, ao participarmos da ceia do Senhor, que possamos lembrar, ó Pai, de tudo aquilo que foi dito e foi pregado aqui nesse momento. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.